Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos, estamos aqui para trazer para vocês as mais diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. No nosso Papo Trabalhista de hoje, nós vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores pacientes oncológicos. E quem vai estar conversando conosco é a doutora Carla Vitola, que é especialista em direito trabalhista, e ela é sócia do escritório Schumacher e Vitola. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço. Obrigada, Ivanir. Obrigada, Amanda. Uma boa noite a todos. Muito bom te ter aqui, muito mais com esse tema que é tão importante aí do nosso Outubro Rosa. Então, pessoal, fiquem nos assistindo que nós vamos fazer um intervalo de meio minutinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e eu quero também te lembrar que o Papo Certo é transmitido para todo o Rio Grande do Sul, através dos principais canais digitais e também simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. Doutora Carla Vitola, então, começando o nosso programa de hoje, fale para nós quais os principais direitos dos pacientes oncológicos. Ivanir, um direito que é muito importante para o paciente oncológico é o saque do FGTS, né? Tanto para o paciente quanto para os dependentes. Então, se o fundista tem um dependente, um filho, uma filha, uma esposa, né, o marido com câncer, ele pode fazer o saque do FGTS, do PIS, do PASEP. Se for aposentado ou pensionista, ter desconto, ter isenção do imposto de renda, ter isenção de IPVA para carro adaptado. Então, são vários benefícios que são importantes que as pessoas saibam e possam, então, buscar isenção de ICMS para carro adaptado também. É bem interessante, é uma lista grande, então, de benefícios. São diferentes benefícios para justamente ajudar, né, no momento em que muitas vezes há maior custo com medicamentos, com tratamento, com impossibilidade de trabalhar, que pode acontecer. Então, esses benefícios, as pessoas precisam conhecer e saber que elas têm esse direito. Vamos aproveitar para trazer mais sobre isso, então, aqui no programa de hoje. Tu falaste sobre o saque do FGTS, mas quem é desempregado também pode sacar? Pode sacar, não precisa estar com a carteira de trabalho ativa. Se tem fundo de garantia de outros contratos, de outros vínculos laborais, pode fazer o saque do FGTS na Caixa Econômica Federal, sendo o fundista o paciente ou, como eu disse, qualquer dependente, comprovando que há essa dependência, né, dos relacionados como dependentes do INSS, pode fazer esse encaminhamento para fazer esse saque do FGTS. E que documento é importante ter em mãos para poder efetuar esse saque? A carteira de trabalho, o laudo médico do paciente ou do dependente, né, o PIS/PASEP, porque o localizador do FGTS na Caixa é o PIS. Então, ter a carteira de trabalho, o número do PIS, o laudo, a comprovação do dependente, se for o caso, e fazer esse encaminhamento direto na Caixa Econômica Federal.
Perfeito. Aproveitar, estávamos conversando antes de iniciar aqui o programa sobre este tema sendo trazido exatamente no mês de outubro, né, que é o Outubro Rosa, o outubro que, na verdade, até estou trazendo aqui um pin rosa, vou usar esse mês todo, que ele faz uma alusão aos cuidados, né, doutora Carla e Amanda, para a prevenção do câncer, especialmente o rosa para a mulher e o novembro azul para o homem, mas também trazer um destaque especial aí para fazer todos esses cuidados aí, o autoexame, fazer os exames periódicos que muitas vezes a gente esquece ao longo do ano, né? Eu recentemente tive um diagnóstico, tive um pequeno problema de pele aqui, já tratei, está tudo certo, mas como é importante nós trabalharmos preventivamente, como eu sempre digo, e aí então aqui estamos no nosso Outubro Rosa, não é? Então todas as mulheres aí, homens também façam aí todos os seus exames, tenham os seus cuidados aí de prevenção com a saúde. Mas, doutora Carla, voltando às perguntas aqui do nosso programa, então a pessoa que ela é diagnosticada com câncer, ela tem alguma estabilidade no seu emprego? Ela não tem direito diretamente à estabilidade, tá? Ela tem direito à proteção contra a despedida discriminatória em razão da doença. Ela pode fazer um encaminhamento do auxílio-doença ou do auxílio acidentário. Aí que entra o papel da Previdência Social, correto, doutora? Exatamente, garantindo então esse direito e essa estabilidade no retorno, né, no caso do auxílio acidentário, 12 meses de estabilidade quando do retorno, quando da alta médica. Então, não há uma estabilidade direta, a não ser que haja alguma previsão em acordo coletivo, convenção coletiva, alguma cláusula, mas há essa proteção contra a despedida discriminatória em razão da doença. Então, se a pessoa ela foi diagnosticada, ela se afastou e foi diagnosticado que aquele problema foi ocasionado pelo seu trabalho, no retorno, ela tem, então, 1 ano de estabilidade. Ela tem, porque aí ela retorna do auxílio acidentário, já que o nexo de causalidade, a causa da doença foi o trabalho, foi alguma exposição a algum agente cancerígeno no ambiente de trabalho. Doutora, nós falávamos antes sobre a liberação do FGTS, né? E aí tu nos trouxe alguns documentos para quem é desempregado, mas para quem é empregado é o mesmo procedimento? É a mesma documentação, leva a carteira de trabalho até a Caixa, com o PIS, né, com o registro do PIS, o laudo médico, com o diagnóstico, com a comprovação, se for o caso do dependente, e faz esse encaminhamento direto na Caixa Econômica Federal para o FGTS. Se for o PIS, também é na Caixa, e se for o PASEP, que é para os funcionários estaduais, funcionários públicos, funcionários municipários, aí é no Banco do Brasil. É bem importante porque o PASEP é no Banco do Brasil o encaminhamento para ser feito. Então, desculpa, só para complementar aqui, mas então, depois de feita essa solicitação, demora muito tempo para o valor ser liberado? Ou é na hora? A princípio, é para ser na hora, tá? A Caixa tem o atendimento expresso ali do FGTS, os próprios balcões para o atendimento do FGTS, encaminhando a documentação. No máximo, é algum tempo que a agência precise para provisionamento. Uhum. E a senhora comentou sobre o PIS, mas como que esse trabalhador, ele sabe se ele tem direito ao saque do PIS? E onde ele procura essa informação? Do PIS, ele procura também na Caixa Econômica Federal, mas o PIS, a partir de 88, parou de ser feito os depósitos, né? Então, os beneficiários, eles passaram a ter direito aos rendimentos. Então, de 71 a 88, né, foram feitos os depósitos e, a partir dali, os rendimentos para quem foi cadastrado nesse período, de 71 a 1988, pode, então, buscar esses valores na Caixa Econômica Federal, tendo, então, o diagnóstico de câncer ou de algum dependente. Tu comentaste também sobre relação ao PASEP. Para fazer o saque, é da mesma forma que, então, do PIS e do FGTS? Isso, Amanda, da mesma forma, só que no Banco do Brasil. Mas a mesma documentação, o laudo médico, a carteira, no caso do funcionário estadual, a comprovação do vínculo, né? E o encaminhamento com o registro do PASEP no Banco do Brasil. Uhum. Doutora, agora a gente vai entrar num assunto aqui um pouquinho polêmico.
Então, o empregado ele foi diagnosticado com câncer e alguns meses depois ele foi despedido. Ele tem algum direito neste caso? Se ele foi despedido, Ivanir, sem justa causa, está se sentindo lesado e imagina-se que possa haver alguma despedida, né, algum motivo discriminatório, ele pode procurar um advogado e buscar um encaminhamento judicial para reintegração desse vínculo ou para o pedido de uma indenização material e moral. Porque justamente no momento que ele mais precisou, em razão da doença, ele foi despedido. Sendo despedido, ele não consegue encaminhar um benefício de auxílio acidente ou auxílio doença, porque ele está desligado. Então, é bem mais complicado essa questão. Ele tem custos, ele está justamente passando por um momento difícil de uma patologia. Ele pode buscar uma reintegração ou uma indenização material e moral. Essa reintegração, então, ela é importante, não necessariamente que ele vá continuar trabalhando, mas é necessária para que ele possa pleitear os direitos previdenciários, é isso? Exatamente, é bem importante ele se reintegrar para poder buscar, então, esse encaminhamento previdenciário, porque senão ele fica sem a cobertura da empresa e ele fica sem o benefício previdenciário, né, sem a assistência do órgão previdenciário para ele poder, então, se manter nesse momento. Pessoal, a doutora Carla Vitola, ela é nossa colunista e uma vez por mês ela está aqui conosco na bancada, trazendo as informações e esclarecimentos sobre o direito do trabalho. Então, o pessoal de casa já está acostumado a enviar mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Então, aproveitar, Carla, vamos ao desafio dos nossos telespectadores. Vamos lá. Vamos lá. Sou funcionária de uma empresa privada e tenho o plano de saúde vinculado à empresa. Minha filha, que é beneficiária, depende do plano de saúde e foi diagnosticada com um câncer de mama muito agressivo e está fazendo um tratamento médico da doença. Porém, fui desligada da empresa. Estou preocupadíssima com a continuidade do tratamento dela. Como eu devo proceder? Nossa, bem dramática a situação. Realmente é uma situação que se busca na justiça a manutenção do plano de saúde. Há entendimentos muito firmes na jurisprudência de que não pode haver o desligamento do beneficiário do plano de saúde quando ele estiver fazendo um tratamento. Não pode haver essa interrupção no tratamento. Então, essa garantia é feita através de uma liminar para a manutenção do plano de saúde até o final do tratamento. E esse encaminhamento ele pode ser feito contra a empresa e também contra o plano de saúde, para que os dois, né, estejam no polo passivo, para que sejam objeto dessa liminar para manutenção do plano de saúde. A empresa, porque é a contratante do contrato com a operadora de plano de saúde, que é a mantenedora do tratamento, da assistência médica. Então, nesse sentido, é muito importante esse encaminhamento para a manutenção do tratamento. Inclusive, tem entendimentos e tem até um tema 1018 do STJ que julgou no sentido de que mesmo que a empresa rompa o contrato com a operadora, se tem algum funcionário fazendo tratamento médico para doença grave, tem que manter a assistência médica. Isso por uma questão de princípio da boa-fé contratual, princípio da humanidade, princípio da lealdade contratual, para que não haja um desligamento e que venha a gerar, né, um prejuízo com um risco de vida. E isso é um pedido que ele é atendido rapidamente ou normalmente demora, doutora? Olha, a liminar, o juiz tem que dar entre 24 e 48 horas a decisão, muitas vezes sob pena de multa para manutenção do tratamento, tá? E o encaminhamento pode ser feito na Justiça do Trabalho, justamente porque o plano de saúde ele está vinculado à funcionária como empregada. Então, ela entra contra a empresa e chama ao processo também, né, como segundo réu, a operadora de plano de saúde. Muito importante. Bom, seguindo, doutora, trabalhadora que ela é exposta a agentes nocivos e ela recentemente foi diagnosticada com câncer de mama. Ela tem como comprovar de alguma forma que essa doença está relacionada com o trabalho? Deixa eu atrapalhar um pouquinho vocês. Nós temos uma imagem aí, produção. Por favor, se vocês estiverem prontinha, coloca pra gente na tela para a doutora comentar.
Esse quadro, ele foi feito pelo INCA, pelo Instituto do Câncer, tá? E ele está no site do INCA e foi uma pesquisa que foi feita por vários especialistas demonstrando várias áreas do corpo humano, né, que podem ser atingidas pelo câncer conforme a exposição a determinados agentes, Sim. agentes cancerígenos, agentes químicos. A letra está muito pequena, desculpa, se puder voltar aqui na doutora Carla, agradeço. E realmente, a doutora Carla, tem um estudo que pode relacionar, então... Pode relacionar justamente a substância química a um determinado órgão do corpo, por exemplo, a exposição à energia elétrica, né? A altas cargas de energia elétrica pode pressupor um câncer no cérebro, câncer no esôfago, câncer no estômago. Conforme a exposição a diferentes agentes químicos, a pessoa pode, então, já ali avaliar ao que ela está exposta no seu ambiente laboral e, através de perícias médicas, é comprovado a quantidade dessa exposição, muitas vezes por longos anos, por ser cumulativo, e aí o câncer que ela desenvolveu. Muitas vezes ela pode desenvolver, Vanir e Amanda, esse câncer anos depois, muitos anos depois de estar exposta e estar trabalhando exposto àquele agente. Sim. E muitas vezes até depois de finalizado o seu vínculo empregatício. E aí vir a ter um diagnóstico e é em virtude daquela exposição. Então é bem importante, verifiquem no site do INCA, tá? Que vocês vão ver toda essa tabela e é bem interessante ver porque traz inclusive o tipo de ocupação que está mais sujeito àquela exposição daquele agente e aquele câncer. Perfeito, então, doutora. Nós vamos fazer um intervalinho de 30 segundinhos e já voltamos mais com Papo Trabalhista. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Bem rapidinho, né? Hoje nós estamos aqui com a doutora Carla Vitola, que é a nossa colunista, e estamos falando sobre os direitos trabalhistas dos pacientes oncológicos. Então, doutora Carla, e se comprovado, então, que essa doença tem relação direta com o trabalho, o que isso acarreta para o trabalhador? Bom, se comprovado, a gente tem então o elemento do nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Então, é uma doença do trabalho. Ele pode encaminhar um auxílio acidentário ou, se ele não estiver mais trabalhando, ele pode buscar a responsabilidade civil, né? Buscar uma indenização material e moral contra o empregador, né? Que não tomou os cuidados ou mesmo tendo tomado os cuidados, ele adoeceu em virtude do trabalho. Então, é uma ação trabalhista com relação a esse pedido de indenização, muitas vezes com comprovação de gastos, de tratamentos e de remédios que esse paciente teve que custear e também, muitas vezes, por ele estar incapacitado. Um dano moral é em virtude dessa incapacidade dele para continuar trabalhando ou, muitas vezes, para continuar com suas atividades cotidianas, dependendo do grau que essa doença o incapacitou.
Nós temos aqui mais uma pergunta de um telespectador. Ela é um pouquinho grande, doutora, mas eu vou ler com calma para ficar bem esclarecido aqui para o pessoal que nos assiste também. Fui acometido de um câncer no cérebro e atualmente estou totalmente incapacitado para o trabalho. Recebo auxílio acidentário do INSS, pois comprovada a minha relação da doença com o trabalho na rede de alta tensão. Entretanto, tenho muitos gastos, preciso de cuidadora 24 horas por dia e estou acamado. A empresa alega que, como eu já recebo do órgão previdenciário, não poderia me indenizar, pois não pode haver acumulação de valores. Isso é verdade? Essa é uma dúvida que acontece nos tribunais, porque, na verdade, Amanda, não é verdade. A indenização previdenciária, seja pelo auxílio-doença, o auxílio acidentário, a aposentadoria por invalidez, né, em virtude das contribuições previdenciárias, ela tem uma outra natureza, uma outra relação diferente da indenização pela responsabilidade civil, seja ela por dano material ou moral, em razão de uma ação com relação à verificação da culpa do empregador, né? O nexo de causalidade da doença com o trabalho e a culpa do empregador. Se verificado esses dois elementos, essa indenização ela tem uma natureza diferente, indenizatória, em razão da indenização do ofensor para com o lesado, com o ofendido, que ela não tem relação e não tem por que compensar com a indenização, com o pagamento de auxílios ou benefícios previdenciários. Elas são totalmente diferentes e elas podem ser cumuladas, sim, porque são diferentes. E qual é o prazo para, então, o trabalhador que foi diagnosticado, então, com uma doença causada pelo trabalho, qual o prazo, então, para ele pleitear alguma indenização contra a empresa? Esse prazo é diferenciado, é um prazo de 5 anos contados do diagnóstico, ou seja, do momento em que você teve a ciência de que você tem a doença, mesmo que você já esteja afastado do trabalho, já esteja, né, foi demitido, não está mais trabalhando, ou então está aposentado, foi diagnosticado e essa doença teve relação com aquele trabalho que você desempenhou. O prazo é de 5 anos contados do diagnóstico médico. Então não é 5 anos do desligamento da empresa, é 5 anos do diagnóstico. Do diagnóstico médico, porque esse diagnóstico ele pode ser, como nós falamos, tardio. Ele pode vir depois, pode ter a doença ela pode ser cumulativa durante longos anos e ela vir a se manifestar anos depois e ter relação com o trabalho. Aquele prazo para pleitear alguma indenização trabalhista, que é diferente do que a gente está falando aqui de uma indenização, né? Não é aquele prazo de 2 anos após o desligamento. É importante, as pessoas muitas vezes não se dão conta desse seu direito. É 5 anos a partir do momento do diagnóstico da doença. É, somente para esse pedido de indenização, né, na ordem de uma responsabilidade civil com relação ao empregador por um dano material, moral, em razão da doença ocupacional, da doença câncer em virtude do trabalho. Agora, se você tiver outras questões rescisórias com relação ao trabalho, aí continua sendo aquele prazo de 2 anos a partir do encerramento do vínculo. Perfeito. Bom esse esclarecimento para não gerar nenhuma dúvida. E aí acabou de chegar uma pergunta que é mais ou menos relacionada a isso, então vamos lá. Trabalhei durante 20 anos com extração de petróleo. Fui demitido em 2015 e 7 anos depois, já em 2022, fui diagnosticado com câncer no esôfago. O laudo médico concluiu que a minha doença tem relação com a exposição diária por longos anos ao agente químico derivado de vapores de combustíveis. Ainda há prazo de postular alguma indenização contra a empresa? Neste caso, ele tem prazo sim, porque ele pode ter sido diagnosticado 7 anos depois, mas foi diagnosticado, aí no momento do diagnóstico começa então ao marco inicial do prazo de 5 anos para ele postular essa indenização. Nenhum outro direito laboral que, como nós falamos, está submetido àquele prazo de 2 anos do encerramento do vínculo. Somente a indenização por dano material e moral em relação à doença. Muito bem. E a pessoa que teve câncer e a empresa ela foi
condenado então a pagar uma pensão vitalícia. E essa empresa ela pode pedir ou propor a compensação de algum benefício previdenciário que esse trabalhador também esteja recebendo? É comum esse pedido, Evanir. Na verdade, o entendimento é que, como nós falamos, eles têm naturezas diferentes. Um é a natureza previdenciária, né, o benefício previdenciário, e o outro tem natureza de responsabilidade civil. Tanto que tem previsão no Código Civil específica, tá? O artigo 950 nesse sentido de que refere que se você ficou incapacitado para o trabalho em virtude de uma doença que tem origem do trabalho, você pode pedir uma indenização civil, uma indenização por responsabilidade civil, material e moral, e até uma pensão no caso de você ter ficado incapacitado para o trabalho, conforme o grau desse comprometimento da doença, na sua saúde, na sua vida cotidiana. Então, você não tem essa compensação, né, a não ser que você faça um acordo. Agora, legalmente, não precisa haver essa compensação. Aí, doutora, acredito que, acho que a gente tem um minutinho mais aqui, seja aquele momento da prevenção para os empregadores, porque a gente viu aqui durante o programa todas as consequências, né, deste trabalhador que teve, então, uma doença adquirida ali por questões de exposição a riscos, né, no ambiente de trabalho. Então, quais as dicas que a senhora traz aí para os empregadores para trabalharem preventivamente, né, para que os seus trabalhadores não fiquem expostos? A dica que eu daria seriam os programas de conscientização, né, de segurança do trabalho, com relação ao uso, a conscientização para o empregado utilizar corretamente o EPI, utilizar o EPI, EPIs com boa qualidade, dentro do prazo de validade, e também exames periódicos, muito importante os exames periódicos para os funcionários que estão expostos a agentes cancerígenos. Bom, pessoal, o nosso programa chegou ao fim. Muito bom te ter conosco aqui novamente, Obrigada. Carla. E as perguntas que foram enviadas e não respondidas serão logo após o programa. Agradeço a vocês de casa aí que nos assistiram. Muito obrigado. Quem perdeu hoje, eu chego no finalzinho. Amanhã, às 7h30 da manhã, poderá ver na reprise. Também lá no YouTube, nossas redes sociais. Quero deixar um abraço lá para o pessoal do Grêmio, o Sargento Expedicionário Geraldo Santana, o pessoal muito amigo lá que nos assiste. Então é isso, pessoal. Amanhã, então, 20h30, mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá!